E neste mês de agosto estamos fazendo esta bela jornada bíblica buscando conhecer o livro do profeta Ezequiel. E quem está nos ajudando a fazer este caminho é o padre Alexandre Vasconcelos, ele que é doutor em teologia bíblica, a quem mais uma vez acolhemos aqui no nosso programa. Seja bem-vindo, padre. Obrigado. E queremos também rezar pela Igreja Particular de São José dos Campos, onde o senhor trabalha, como padre, como pároco, para que o senhor também dê a esta igreja, aqui do Vale do Paraíba, santas e generosas vocações. Padre, estamos fazendo este caminho interessante, conhecendo aí o livro do profeta Ezequiel. E hoje a gente vai entrar aí num conjunto de oráculos, alguns oráculos que encontramos neste livro. Mas às vezes quando a gente lê essa palavra oráculo nas Sagradas Escrituras, parece que a gente fica meio espantado. O que será que é isso, né? O que significa a palavra oráculo e, de um modo particular, dentro do livro do profeta Ezequiel? Oraculum, do latim, significa resposta da divindade. Em Ezequiel, como em qualquer outro dos profetas, oráculo significa manifestação da palavra de Adonai ao seu povo. Deus volta a falar com o seu povo, e no caso específico, através do profeta Ezequiel. E dentro deste livro do profeta Ezequiel, qual é então esta palavra? O que Deus está aí se utilizando da boca do profeta para comunicar ao seu povo? Primeiro foi uma palavra de juízo, como vimos no programa passado. A partir do capítulo 25 e diante, é para ser uma palavra de encorajamento. Mas veja, quando o povo foi arrancado e exilado da terra, houve um motivo no qual o rei Nabucodonosor fez o que fez. Ele ficou de 589 até 586 cercando Jerusalém. Quase 3 anos, se não 3 anos de cerco, onde as pessoas, conforme foi profetizado, passaram fome e tentaram devorar umas às outras. Qual foi o motivo disso? Ioaquim, o rei de Jerusalém, tinha já falecido e o rei Nabucodonosor colocou Sedecias, irmão dele, para governar. Passado algum tempo, Sedecias achou por bem se envolver com o Egito, fazer uma aliança com o Egito para atacar a Babilônia. Com essa atitude, ele causou a vingança de Nabucodonosor, e a vingança não só dele, mas a justiça divina também, porque isto não era a vontade de Deus. A partir daí, Deus permite o exílio, o juízo que nós falamos, por causa da idolatria, e aí ele vem com a esperança de reconstrução do povo e do templo. Só que você não consegue reconstruir um povo e uma cidade, Jerusalém e seu templo, tendo inimigos ao redor. Daí que as profecias avisam alguns povos em volta ali da Mesopotâmia, do Oriente Médio, que Deus vai agir em prol do seu povo. Edom, Moabe, o próprio Egito, Tiro. Deus vai ter que primeiro afastar esses povos para que o povo dele possa retornar e reconstruir, sem estar sob uma pressão excessiva dos inimigos. Faço uma observação do motivo que Deus ataca esse povo através de terceiros. Por exemplo, contra Tiro, a cidade de Tiro e o seu rei. Porque o rei e a cidade estavam se divinizando, tomando o lugar de Deus. Ele diz: porque se exaltou o teu coração, capítulo 28, versículo 2. Porque se exaltou o teu coração e tu disseste, sou um Deus. Isso disse o rei de Tiro. Ocupa um trono divino. De novo, a questão da idolatria. Um homem querendo tomar o lugar do Senhor. Deus, então, tendo em vista que outros ao redor poderiam fazer a mesma coisa, quereria destruir o seu povo Israel e interveio. Antes de construir, eu preciso destruir. Antes de plantar, eu preciso arrancar.
antes de construir eu preciso fazer uma faxina. Interessante que o Egito sempre vem, uma relação do povo de Deus com o Egito sempre aparece nessa história da salvação, né? E, sobretudo, o profeta está dizendo, olha, precisamos voltar para o nosso primeiro amor e recorda sempre o Egito como um lugar que não foi bom para este povo. Deus resgatou este povo. Então, essas cidades, né, esses estados que o senhor falou, são aqueles julgados, então, por Deus. Sim, são julgados porque contribuíram para a ruína de Israel, são julgados porque fizeram uma aliança pela ruína de Israel e são julgados também porque cultivam e disseminam a idolatria dos deuses dele ou aos deuses deles. Padre, nós sabemos que o rei, quando entra na história, não é algo muito bom nas Sagradas Escrituras. Os profetas, quando o povo pede um rei, olha, cuidado, porque vocês estão pedindo um rei. Vocês não têm medida daquilo que pode acontecer se um rei assumir o governo de tudo. E aqui nós temos aí a questão de um rei. Então, por que o rei de Judá ele confiou no Egito e vai se revoltar contra a Babilônia? É uma questão histórica e um equívoco estratégico. Há pouco tempo antes, o Egito entrou em conflito direto com a Babilônia. A Babilônia venceu, mas o Egito lhe deu uma grande surra militar, por assim dizer. Os babilônios voltaram, venceram, mas voltaram enfraquecidos. E eles aproveitaram que o rei Nabucodonosor e seu exército estavam enfraquecidos e fizeram de novo uma tentativa fútil de se libertar, porque a regra nos povos daquela região, no crescente fértil, era: eu te dominei, a partir de agora você é meu vassalo, você vai me pagar taxas e impostos. Se você se rebelar, eu venho e deponho esse rei e coloco um governante ao meu gosto. Se houver uma segunda insurreição, eu deponho aquele governante e tiro parte das suas terras. Se houver uma terceira, eu coloco tudo a interdito, eu derrubo tudo. O caso da destruição de Jerusalém e do templo foi a terceira vez. O desgosto e a vingança do rei Nabucodonosor. Padre, esta parte do texto, né? Nós temos aí os oráculos, todas essas admoestações que se faz ao povo. No que isso, então, contribui para que a gente possa, em meio à nossa sociedade, a gente já tocava um pouco nesse assunto, né? De uma sociedade que vai criando seus ídolos e vai se afastando pouco a pouco de Deus, tendo o ídolo como referência. Como que estes oráculos nos despertam para uma igreja verdadeiramente profética e usando, né, uma terminologia aí do papado de Francisco, uma igreja em saída. Zona de conforto. Os judeus que foram deportados e exilados, eles se acostumaram ao estilo de vida da Babilônia. Eles constituíram negócios, padaria, câmbio, banco, trabalhavam com couro, medicina, com leis, nas casas. Eles foram absorvendo aquele estilo de vida a tal ponto que eles se acomodaram e acharam que aquilo era o melhor caminho para eles. Ao mesmo tempo que eles foram se acomodando e se adaptando àquele estilo de vida da Babilônia, eles foram se esquecendo do seu Deus. Daí da intervenção de Ezequiel. Hoje em dia, nós, qualquer um, eu, você, eles, nós podemos cair na mesmice. Achar que as coisas desse mundo, dessa sociedade, podem ser o suficiente para nos dar uma razão de viver, não é? O seu modo de viver, as suas benesses, os seus confortos, os seus 5G e tudo mais, não é? A sua fama de 15 minutos, os seus cliques nas redes sociais. Isso é o suficiente para dar uma razão para a minha vida. Eu me acostumo com essa Babilônia. Esse é o risco. De quando em quando, Deus intervém para nos mostrar que tudo isso é muito frágil. Padre, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. O tempo passa muito rápido,
A conversa tá boa, mas nós vamos retomá-la no nosso próximo programa. E a lição de casa para a próxima semana é a leitura aí que vai dos capítulos de 33 a 39. Está aí o desafio. Na próxima semana a gente volta aqui com o Padre Alexandre para estudar um pouco mais sobre o profeta Ezequiel.